Vamos iniciar mais um culto. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te louvamos. Grande é o Senhor em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por este dia. Obrigado por ter nos trago aqui, ó Deus, em paz, em segurança. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela semana que tivemos. Muito obrigada, Senhor, pelo seu cuidado sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja, Senhor. Continue, Senhor, abençoando este dia. Toma este culto em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a se colocar de pé, nós vamos louvar o Senhor neste momento. Durante esse cântico também os irmãos estão com a oportunidade de devolver os dízimos e as ofertas. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, voz de paz inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, voz de paz inundas meu ser. Que transforme em alegria o meu triste coração. Jesus, é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, voz de paz inundas meu ser. Obrigada, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, ó Deus, aqui colocados. Seja, Senhor, abençoando o sustento do teu reino, da tua obra neste lugar, ó Deus. Seja abençoando os irmãos que administram, ó Deus. Possa ser, ó Deus, a cada dia mais para o sustento do teu reino, Senhor. Toma, Senhor, a nossa assembleia em tuas mãos, todo este culto, Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar.
Graça e paz, meus irmãos. Bom nós estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Hoje em dia, especificamente, quer dizer, excepcionalmente, né, realizar nossa assembleia extraordinária, eletiva, né? O calendário deveria acontecer no segundo domingo. Aí, segundo domingo foi aniversário da igreja, então a gente tem que ir ajustando as... Aliás, seria no primeiro domingo, né? A gente tem que ir ajustando as coisas para... Mas deu tudo certo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Antes, porém, da gente dar abertura à nossa assembleia eletiva, efetivamente, quero convidar os irmãos a uma reflexão do livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Neemias 1, de 1 a 4. É um texto que diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Kislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, então, segundo as Escrituras, era copeiro do rei, né? Ele era o homem que provava a comida do rei, para que o rei não fosse envenenado, o rei persa Artaxerxes. Esse comunicado chegou a ele entre os meses de novembro e dezembro, né, sobre como estava o povo lá da sua terra, de Judá. Neemias era alguém que nasceu no cativeiro, ele não foi levado em cativeiro, ele nasceu dentro do cativeiro. Porque a gente tem o primeiro cativeiro que acontece, que é o da Babilônia, no caso do povo de Judá, né? O cativeiro da Babilônia, e depois você tem o Império Assírio, e depois o Persa. E Neemias nasceu nesse contexto, então ele não conhecia ainda, provavelmente ele não conhecia ainda as terras de onde ele era oriundo, mas ele sabia que ele era fruto de um cativeiro, tinha acontecido um cativeiro. E ele fica sabendo, então, o irmão dele e outras pessoas da cidade chegam até a Pérsia, né? Conversa com ele, explica para ele, porque ele pergunta como é que está lá o pessoal que está voltando, a nossa terra lá, como é que está? Aí eles falam, tudo destruído, tudo queimado, as casas derrubadas, tudo destruído, lá só tem velhos, só pessoas que não podem produzir, pessoas que já estão com a idade avançada e não têm condições de produzir, só os inválidos, que foram essas pessoas que ficaram na terra. E eles não tinham condições de restaurar Jerusalém. Então a Bíblia diz que Neemias, ouvindo essas informações, sentou e chorou copiosamente, amargamente, pela miséria de seu povo. Mas Neemias tomou uma atitude, né? Então ele ora, ele jejua, ele pede orientação a Deus, e ele vai no rei Artaxerxes e pede uma concessão. Ele pede uma carta, um documento, umas férias, prêmio, alguma coisa que desse a ele a oportunidade de voltar e tentar ajudar o povo dele de alguma forma. Ele pede, inclusive, recursos, porque ele era tão querido do rei que o rei oferece recursos, oferece condições, dá a ele o tempo que ele precisa, prepara pessoas para ajudá-lo, então, para que ele volte e reconstrua a cidade. Esse é como é que eu vou dizer? Um resumo bem rápido, né? Porque nós somos escravos do tempo, estamos no espaço-tempo, né? E a gente tem que trabalhar assim. O que eu quero refletir com a questão do Neemias? A gente tem que se conscientizar do que precisa ser feito, né? Assembleia eletiva, é bom a gente pensar sobre isso. A gente tem que se conscientizar do que precisa ser feito. A gente às vezes lamenta o que não está sendo feito, mas a gente tem que tomar uma atitude para que aconteça, para que a coisa aconteça. Porque se a gente só tomar consciência, se a gente não quiser tomar consciência do que precisa ser feito, é um problema. Se a gente tomar consciência do que precisa ser feito, mas não fazer nada, aí também é um problema. Entendeu? Então Neemias, ele era certamente um homem ocupado, né? Não era um homem que tinha
tempo livre. Não, ele era copeiro do rei. Neemias não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar. Ele certamente era um homem muito solicitado, porque era o homem de maior confiança do rei. Se tem um grupo de segurança do rei, Neemias era como se fosse o chefe. Você tinha pessoas armadas que tomavam conta do rei, que fazia escolta do rei, mas o veneno passaria despercebido no meio da escolta. Então Neemias era um homem que provava, o rei ficava esperando para ver se ele ia cair ou não. Não caiu, então agora eu posso comer esse presente que me foi dado. Então era um homem de muita confiança do rei. Tinha muito serviço para fazer, tinha muita coisa para fazer. Me lembra outro homem, que é o Daniel, que também era um homem que tinha muita ocupação, muito serviço. E aí a gente começa a perceber que Deus nunca chama pessoas desocupadas. Quando Jesus chama os seus discípulos, todos eles estavam trabalhando. Ninguém estava sentado debaixo da árvore pensando na vida. Jesus falou, não está fazendo nada? Segue-me. Não. Os caras estavam trabalhando, estavam ocupados. Mas eles priorizaram o reino. Talvez você pense assim, eu não vou pegar cargo nenhum, não vou fazer nada, eu disse não para tudo, não quero nem saber. Esse é meu ano sabático. Esse é meu ano sabático. Eu ouvi isso, o irmão falou, não vou pegar nada não, que esse é meu ano sabático. Irmão, descansa no céu, aqui a gente tem que trabalhar. O tema do ano que vem vai girar na minha mente, né? Não sei se vai acontecer isso mesmo não, mas na minha mente vai girar em torno de recomeço, né? Falar sobre recomeço. Vamos tentar trabalhar essa ideia na nossa mente. Todo recomeço tem muito trabalho, né? Neemias tinha pouco material humano para ajudá-lo, de tal maneira que ele não podia ter uma guarda armada protegendo os construtores. Eles iam refazer os muros da cidade, os portões da cidade, tudo tinha que ser refeito. O pessoal estava lá trabalhando e as nações vizinhas estavam muito irritadas com isso, mas ele não tinha como ter uma guarda armada que protegesse os construtores. Então, os mesmos homens que construíam os muros, construíam com a mão e ficavam armados com a outra, né? Com a mão segurando a espada e com a outra segurando a colher de pedreiro. Vamos trabalhando aqui. Porque eles tinham que trabalhar e vigiar ao mesmo tempo. Todo processo de reconstrução, de recomeço, dá muito trabalho para os que estão para fazer isso, para aqueles que têm que fazer isso, para aqueles que são chamados para fazer isso. Sempre dá muito trabalho. Talvez você fale assim, já peguei um cargo, não vou pegar 2 não, não vou pegar 3 não. Na verdade, só pegue um cargo se você for dar conta dele. Se não for dar conta dele, não pegue. É melhor você pegar um e dar conta dele, já que ninguém pegou, eu vou pegar 2 só para o seu nome ficar ali. Não adianta, tem que fazer acontecer. Né? E você vai perceber que Deus está te chamando para alguma tarefa se você está sendo incomodado com alguma coisa. De repente você olhou, eu recebi muitas mensagens por esses dias, né? Pastor, e se a gente fizesse isso? Se a gente fizesse aquilo? A pessoa que está sendo incomodada com isso, certamente já está sendo incomodada pelo Espírito Santo. Então, como que nós vamos fazer? Vamos trabalhar, então, nesse sentido? Eu tenho dificuldade de delegar, embora isso seja necessário, e eu fico feliz porque aqui na igreja não precisa delegar. Os irmãos observam o que precisa ser feito e fazem. Mas delegar, você dá a incumbência a alguém de executar uma tarefa, é um dos princípios da liderança, né? Para você ver a coisa acontecendo, multiplicar seu trabalho sem ficar sobrecarregado. Muitas vezes a gente vê líderes chegando ao final do ano já sobrecarregado porque não delega, quer fazer tudo sozinho. Não é esse o aconselhamento para líderes, né? Nem para patrões esse aconselhamento. Você tem que dividir tarefas, você vai dar à pessoa a oportunidade de se desenvolver e você vai ver o trabalho acontecendo. Né? Eu tenho dificuldade de delegar porque não gosto de incomodar pessoas, né? Então eu prefiro eu mesmo ir lá e fazer. Não é o correto. Não gosto de incomodar as pessoas, mas é necessário delegar. Então, o Neemias, ele viu o que precisava ser feito, lamentou o que precisava ser feito, lamentou toda a destruição, a miséria que o povo estava vivendo, e falou, mas eu tenho que tomar uma atitude. Tenho que tomar uma atitude. O que será que Deus já te mostrou na IBEMAVE? Você acha que a IBEMAVE precisava agir nessa direção aqui, precisava fazer isso. O que será que Deus te mostrou? O que será que Deus me mostrou? Talvez eu estou sendo incomodado pelo mesmo espírito que incomodou Neemias. Né? Eu estou chorando copiosamente, entre aspas, sobre isso, mas não tomo nenhuma atitude com relação a isso.
Porque Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Negar-se a si mesmo é se comprometer com uma causa maior. Comprometer com uma causa maior, para um bem maior. Neemias comprometeu o trabalho dele, a integridade dele, porque foi ameaçado de morte tantas vezes, mas levou a efeito que tinha que ser feito e ele reconstruiu os muros da cidade. E aí, estamos dispostos, assim como Neemias, identificar o que precisa ser feito e nos prontificarmos a fazer? Se você pensar nas suas condições, elas são precárias. E não estou falando isso sendo... Como é que eu vou dizer? Não estou falando isso para zombar da sua cara, nada disso não. É porque a nossa condição de ser humano é precária mesmo. É precário. Você acha que para mim é fácil vir aqui na frente pregar? Não. Parece uma tarefa fácil. O pastor está acostumado. Não é tarefa fácil, não. É muito difícil. Tem dia que eu chego aqui tremendo, você não tem ideia. Só depois dos 5 minutos que... fazendo gestos pacificadores, né, Ellen? O psicólogo sabe sobre isso. Você vai se alisando para tentar se acalmar e vai chegando lá e aí você consegue romper por meia hora. Graças a Deus, consegui entregar a palavra. Não é fácil, não, ser professor de escola dominical e tudo mais, né? Toda obra, todo serviço que você vai fazer realmente demanda um esforço seu. Então é sempre maior do que as suas condições. Mas em Deus, nós podemos fazer qualquer coisa. A gente tem estudado isso às quartas-feiras, né? As pessoas que Deus chamou sempre foram inadequadas para a missão. Mas o Espírito Santo, agindo através delas, fizeram proezas, entraram para o grupo dos heróis da fé, porque acreditaram que Deus era capaz de fazer muito mais através da vida deles. Deus pode fazer muito mais através da sua vida, meu irmão. Muito mais. E não esconde seu talento, não. Apresente-se. Deixa Deus te usar para a glória do nome dele. Bem, nosso desafio de missões, inclusive, é um desafio grande, né? Não esqueça da sua oferta, não nos esqueçamos, né? Da nossa oferta de amor aí para missões, porque esse é o mês de enviar. Os missionários estão aguardando lá essas ofertas. Proposta com apoio para iniciarmos essa Assembleia Extraordinária.